aqui a companhia do nosso companheiro João Bragança, que já mostrou um pouquinho, né, do trabalho que ele realiza há 34 anos lá no Avedalma e vai falar, né, sobre o voluntariado, esse exercício de amor. Muito bem-vindo. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, auxiliando a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de compreensão, para que possamos aproveitar os seus ensinos, né? Trabalho voluntário, no caso, o voluntário é definido como uma pessoa que realiza determinada ação de livre e espontânea vontade. É semelhante ou igual ao trabalho sem fins lucrativos. E, atualmente, o trabalho voluntário é um fator de crescimento das chamadas ONGs, componentes do terceiro setor, né? E no Brasil e no mundo inteiro, nós temos bons exemplos de ONGs internacionais, como a Cruz Vermelha, o Lions Club, o Rotary, Médicos Sem Fronteiras, etc. E estamos falando de trabalho. Nós poderíamos categorizar dois tipos de trabalhadores, né? O trabalhador normal, aqueles que somos ou já fomos, que espera por um salário, que impõe condições e que só cuida do que acha que é da sua responsabilidade. Esse nós podemos chamar com trabalho remuneração. É aquele que torna a nossa vida mais digna e nos permite, né, realizar os nossos sonhos. Mas nós poderíamos também categorizar um outro tipo de trabalho que Joana de Ângeles chama de trabalho abnegação, em que o trabalhador não espera por salário, não impõe condições para servir, sente-se responsável por tudo, simplesmente serve sem nada esperar. Esse trabalhador poderia ser chamado melhor de servidor. Nós procuramos na internet e achamos essa pesquisa feita pelo IBOP sobre trabalho voluntário, né? Aqueles que fazem ou não fazem trabalho voluntário. E resumimos aqui algumas informações que nós achamos mais interessantes. Em 2001 foi feito uma pesquisa semelhante, e no Brasil foi detectado, né, que 18% da população fazia trabalho voluntário. Repetida essa pesquisa, 10 anos depois, em 2011, esse número passou para 25%, o que é um bom sinal, mas ainda muito pouco, porque essa mesma pesquisa revela que 73% nunca fez trabalho voluntário. E quando a gente pega dados internacionais da Europa, da América do Norte, a gente verifica que esse percentual é bem mais alto. As mulheres fazem mais trabalho voluntário do que os homens. E a gente tinha aquela ilusão, e talvez até aquela perspectiva, de que íamos encontrar voluntários entre os mais idosos. Mas, no Brasil, o maior percentual está situado entre 30 e 50 anos. Da mesma forma, em relação à idade, nós pensávamos também, ou pensamos, que geralmente a pessoa espera aposentar para poder fazer algum tipo de trabalho dessa ordem, né? Mas não, 67% dos voluntários no Brasil ainda trabalham. As pessoas de maior escolaridade fazem mais trabalho voluntário. Quanto à origem e à motivação que leva as pessoas a fazerem o trabalho voluntário, a gente verifica que a inspiração religiosa é bastante presente, né? Metade dos voluntários assim o fazem em função de suas crenças religiosas. A motivação mais citada foi ser solidário e ajudar as pessoas. E quanto ao uso de tecnologia, quem faz trabalho voluntário no Brasil, 87% usa celular, 64% computador, 62% internet, 53% usam redes sociais. E uma boa maioria, né, 77%, estão muito satisfeitos com o trabalho que fazem. O voluntariado tem princípios, né, que estimulam a pessoa a tal ou
pelos quais a pessoa deve se conduzir, que são a solidariedade, a participação, a cooperação, o compromisso, a gratuidade e a responsabilidade, né? O indivíduo é voluntário enquanto ele não se oferece, depois ele é comprometido. Então, são muitas as razões que levam o indivíduo ao trabalho voluntário, né? Fazer a diferença, usar melhor o tempo, ser reconhecido, obter satisfação por ideal, retribuir algo que recebeu, promover a inclusão social, ser útil, em busca do desenvolvimento pessoal, conhecer pessoas ou, como nós mencionamos, as motivações religiosas. Bom, nós somos espíritas e quanto à questão do trabalho voluntário, temos que também ver o pensamento da nossa doutrina. E nós vamos buscar lá uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, publicada no Reformador, de outubro de 1995, em que o foco da fala do Dr. Bezerra é a unificação, né? Entre os espíritas, mas tem relação com o trabalho voluntário. Então, a Dr. Bezerra diz: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós pela unificação. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. E essa prática, ela foi, com muita excelência, distinguida pelo nosso codificador Allan Kardec, quando ele escolheu como bandeira da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Então, o trabalho voluntário, que é moda hoje, né? As empresas estimulam seus trabalhadores a fazerem trabalho voluntário, fora da empresa mesmo, né? Porque quem faz trabalho voluntário é melhor funcionário, é melhor trabalhador. Então, as empresas, sem nenhuma motivação religiosa, assim desejam. E a doutrina, e os trabalhadores espíritas, né? Os espíritas, fazem trabalho voluntário há 160 anos, porque desde o seu surgimento, especialmente a partir das terras brasileiras, né, tem sido feito esse tipo de trabalho. Dr. Bezerra diz assim, ainda naquela mensagem: em geral, chegamos às fileiras do Consolador trazendo uma consciência influenciada por religiões dogmáticas, filosofias limitativas ou indiferenças comprometedoras. Mas os princípios renovadores do cristianismo redivivo despertam em nós uma nova consciência, predispondo-nos ao trabalho fraterno, à lembrança do outro, ao rompimento do comodismo. Então, a nossa doutrina, o Espiritismo, traz em seu conteúdo rico material de conscientização do ser, na realidade de indivíduo espiritual, na roupagem de indivíduo material. A alma encontra na doutrina espírita caminhos a trilhar. E já que nós falamos de consciência, conceituamos, segundo o dicionário, como a capacidade que o homem tem de conhecer valores e mandamentos morais e aplicá-los em diferentes situações. Já a consciência espírita é a consciência de si mesmo e a aplicação de valores morais perante a vida espiritual, o mundo material, a doutrina espírita e o próximo. Algumas falas de Allan Kardec nesse sentido. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então, a consciência espírita tem que estar muito ligada ao comportamento balizado pela nossa bandeira: fora da caridade não há salvação. Então, o verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-la,
Será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições, seja sincero e perseverante no propósito de se emendar. E, finalmente, essa definição tão conhecida entre nós, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O voluntariado, então, é uma prática muito democrática. Todos podem ser voluntários, é uma relação humana rica e solidária, é uma via de mão dupla, é ação, é escolha, é compromisso, é ação duradoura e com qualidade e é uma ferramenta de inclusão social. A nossa companheira de movimento espírita, Sueli Caldas Schubert, ela nos faz um alerta em relação a fazermos o trabalho voluntário ou não. O tempo para o trabalhador dedicado ao Cristo é hoje, é agora. Não há tempo para acomodações, nenhuma desculpa ou dúvida. Há uma ansiedade constante em se aproveitar de forma cada vez melhor o tempo disponível. O valor do minuto que passa é inestimável. A oportunidade perdida não retorna em idêntica condição. Urge contribuir para o bem, realizar alguma coisa, antes que o relógio da vida assinale os últimos minutos das últimas horas. Também o nosso querido Chico Xavier, que é um exemplo de comprometimento, faz o que a gente pode até classificar como uma revelação bastante interessante. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se antepõe às forças do mal. Ninguém tem o direito de se omitir. Nós sabemos que nós estamos atravessando um momento de transição. O nosso mundo está ascendendo na escala de hierarquia, passando para um mundo melhor, de regeneração, mas isso só vai acontecer na medida em que aqueles que aqui estivermos encarnados ou desencarnados, fizermos o esforço para que isso aconteça, dermos a nossa contribuição. Não dá para ficar em cima do muro. Quem não for a favor das mudanças, da melhoria, está sendo contra, está obstando o progresso, então é uma responsabilidade muito grande. O voluntariado, naturalmente, é abrangente, pode ser exercido em todos os lugares. E um dos lugares em que o voluntariado pode ser exercido é na casa espírita, né? Então, para além das boas intenções, é preciso que a casa espírita também se estruture, se organize e faculte esse trabalho voluntário. E alguns pilares importantes para o trabalho na casa espírita devem ser o amor ao próximo e o respeito humano, a fidelidade aos princípios espíritas, a convivência fraterna e o companheirismo, o amor ao trabalho e a presença, naturalmente, né? Porque é meio complicado se ser voluntário de longe. Dizia Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. O que é uma casa espírita? Casa espírita é uma sociedade igualitária. Os sócios têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações livremente assumidas. A casa espírita é resultado do esforço de seus participantes. Ela será o que dela fizermos. Portanto, a participação de cada um é fundamental para o proveito de todos. Chegamos a uma casa como essa, vemos a casa limpa, copos com água na câmara de passe, luzes acesas, ventiladores funcionando, livros expostos, sanitários limpos, salas preparadas. Quem preparou? Quem custeou? Quem mantém? Temos que ser nós. Então não espere ser convidado, ofereça-se. Procure um trabalhador da casa. Há sempre uma tarefa capaz de ser feita. André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E além da casa espírita, o voluntariado também pode ser exercido na causa espírita. O trabalho voluntário na causa espírita é um empreendimento de luz
voltado para a edificação do amor na humanidade, atendendo às recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo, de que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. É tarefa que todo espírita de boa vontade deve realizar espontaneamente, com o coração cheio de alegria e felicidade. São muitas as razões para nós especificamente sermos voluntários. Estaremos atendendo à lei de amor. Jesus recomendou que amássemos a Deus e ao próximo. É uma fonte de realização pessoal, as próprias pesquisas estão definindo. Estaremos contribuindo para esse mundo de regeneração, esse mundo melhor. E é também o trabalho voluntário um fator de reajuste espiritual e reconciliação, muitas vezes com os nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Divaldo Pereira Franco costuma contar em suas palestras um caso. Ele dizia que tinha um espírito desencarnado que o perseguia e atrapalhava muito a sua vida. E em certa ocasião foi abandonada às portas da Casa do Caminho, lá em Salvador, uma criança. E eles não tinham condições de atender mais ninguém. E aí o Divaldo falou, não, nós não vamos abandonar essa criança, de qualquer forma ela será acolhida. Algum tempo depois, esse espírito se apresentou à vidência do Divaldo e disse para ele, Divaldo, eu continuo não gostando de você, mas eu não posso fazer mais nada contra você. Essa criança que vocês receberam é o espírito de minha mãe que está reencarnando. E a partir daí, esse indivíduo, depois de um tempo afastado, se tornou um colaborador daquele trabalho. Então nós, muitas vezes, com o nosso trabalho, podemos estar amenizando complicações que nós mesmos criamos no passado, né? Portanto, é um recurso favorável à desobsessão. E é também uma questão de remuneração. Nós começamos essa fala dizendo que tinha um trabalho remunerado, aquele trabalho do mundo, e o trabalho abnegado que não tinha remuneração. Mas o Espírito Emmanuel nos fala que há uma remuneração espiritual, sim. Nós vamos chegar lá. Mas nós poderíamos aqui considerar também o que fala o Evangelho. Não basta não fazer o mal, né? Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou, bastará o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E eles responderam, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. E aí, Emmanuel então nos fala dessa remuneração. Isso está no livro Perante Jesus. Emmanuel diz assim, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Por isso que André Luiz fala que o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Ou seja, pela lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, nós no passado podemos ter feito mal e estar para receber, plantando espinhos, portanto, né, estarmos para colher esses espinhos, passar por situações desagradáveis. Mas esse retorno, que tem uma função educativa e pedagógica, segundo a lei de Deus, ela tem tempo para chegar para nós. Não um tempo fixo, marcado, mas aquele tempo em que é melhor para o nosso aprendizado e o nosso reconhecimento. Então, Emmanuel diz que quando nós estamos fazendo bem, muitas vezes, essa colheita de espinhos é adiada. Ela pode ser amenizada e até mesmo eliminada de nossas vidas. Então, é do nosso maior interesse fazer o bem. Onde fazer o trabalho voluntário? Então, nós podemos fazer no mundo, né? Aí fora, na área de cultura, lazer, esporte, em cidadania, em educação, no meio ambiente, né? São muitas práticas possíveis em relação à saúde, assistência social. Tudo isso aí é campo para nós fazermos. E existe uma lei no Brasil, a Lei 9.608, de 1998, que regula o trabalho voluntário.
para que não haja complicações, né, do trabalho aí, que muitas vezes é explorado, né? Então existe toda uma condição que quem oferece o trabalho voluntário deve exigir de seus trabalhadores para que não haja esse empecilho, né? Agora, nós poderíamos também indagar onde fazer o trabalho voluntário espírita. Nós poderemos fazer na casa espírita e poderemos fazer na causa espírita. Toda casa espírita, segundo a recomendação da FEB, Federação Espírita Brasileira, dentro do movimento de unificação, deve procurar executar essas atividades. Atividades de evangelização da criança e do jovem. É trabalho voluntário. A parte de divulgação, temos as reuniões doutrinárias como essa, a parte de livros espíritas, seja biblioteca, seja livraria, distribuição de mensagens, revista, que muitas vezes a casa edita, jornais, página internet, tudo isso depende de trabalhadores, como a leitura preparatória, né, no qual Jesus espera de nós a nossa participação. A casa deve fazer estudos básicos, sistematizados, de educação mediúnica, especializados. No campo da assistência e promoção social, amparo a gestantes, distribuição de gêneros alimentícios, distribuição de roupas, bazar, visita e assistência a abrigo de idosos, né, a lares de crianças, a famílias, a assistência espiritual, o atendimento fraterno através do diálogo, a desobsessão, a aplicação de passes, visita e passes domiciliares para aqueles que não podem vir à casa espírita. Implantação do evangelho no lar, que pode socorrer tantas pessoas. E o trabalho de unificação, de intercâmbio entre as casas espíritas. Então a gente verifica que são muitas atividades que pedem voluntários e o desenvolvimento dessas atividades basicamente vai depender desses voluntários. Portanto, há muito trabalho na casa espírita. Nós temos, quanto a essas casas, né, aqui em José de Anchieta, por exemplo, o Lar Coelho Sampaio, lar espírita de idosos. E aproveitamos a oportunidade que a casa nos dá para falar também um pouquinho sobre o Avedalma. Vocês já viram o filme e a gente vai trazer aqui algumas informações do Avedalma, o Abrigo à Velhice Desamparada, Alta Loureiro Machado, como uma valiosa oportunidade de exercitar o amor através do trabalho voluntário. O que é o Avedalma? É uma instituição filantrópica espírita destinada a abrigar os idosos desamparados de ambos os sexos, raça, religião ou nacionalidade. Está localizado em Cariacica, a sede existe há 57 anos, foi fundada em 25 de setembro de 1960, tendo abrigado até hoje 818 idosos. Capacidade do Avedalma é de 70 idosos. É reconhecido como de utilidade pública pelos governos federal, estadual e municipal, possui registro nos conselhos de assistência social, Conselho Nacional, Conselho Municipal, no caso Cariacica, e é dirigido por voluntários. Essa é uma questão estatutária, né? A direção é toda voluntária, mas conta também com o trabalho de dedicados funcionários. O Avedalma é uma palavra que foi criada a partir, é uma sigla, né? A partir de uma homenagem feita à dona Alta Loureiro Machado, por sinal espírita, era uma senhora muito caridosa, então eles aproveitaram essas letras, né, que eu coloquei em vermelho aí, da razão social, para que esse nome, né, mais curto pudesse ser considerado. As características operacionais do Avedalma, os idosos são obrigados em casas lares. Quase sempre esses idosos ficam em galpões, e ali, né, é uma condição muito mais familiar, né? Há uma busca e um exercício do respeito à identidade pessoal e religiosa do abrigado. Lá a gente não chama os idosos por vovô. Pode até chamar, mas desde que identifique cada um, fulano de tal, fulana de tal. São desenvolvidas atitudes permanentes de carinho e compreensão com os idosos, tanto por parte de voluntários como de funcionários. Procura-se inserir o idoso num contexto de esperança, otimismo e participação. E, finalmente, em função desse carinho, né, do próprio trabalho voluntário,
é criado um ambiente de paz e trabalho por todos aqueles que lá estão. Algumas informações sobre os idosos abrigados no Avedalma. São 70, né? No momento, a maioria de mulheres, né? Um pouco mais. A faixa etária mínima de 65 anos, mas temos 2 idosos com mais de 100 anos. Inclusive um deles, Dona Leopa, com 112 anos. Os idosos ficam em casas, lares, né? São 6 casas, 8 idosos por casa, são 48 então nas casas. Os idosos mais acamados ficam no ambulatório, uma espécie de hospital que vocês viram no filme aí. Apenas 40% deles participam de atividades constantes conosco. Até porque a média de idade é bastante alta, 85 anos. Quanto à autonomia, metade é autônomo, metade dependente. Quanto a essa questão, né, são 4 categorias. O autônomo e o dependente 1, e depois o dependente 2 e o dependente 3. Dependente 1 é aquele que precisa de ajuda em pelo menos uma atividade, uma tarefa, né? E o 2 em 2 e o 3 mais acamado depende mais. Os idosos que têm dependência 2 e 3 ficam no ambulatório, onde a estrutura favorece um atendimento mais específico. E os autônomos e dependente 1 ficam nas casinhas. Procedem de diversos municípios da Grande Vitória. Apesar disso, ser uma briga constante com o poder público, porque o município de Cariacica, que não nos dá nem um tostão, quer nos obrigar a aceitar somente gente de Cariacica. E nós estamos peitando isso lá ainda. A Serra já não funciona assim, todos os abrigos da Serra só aceitam idosos da própria Serra. E a nossa alegação de que caridade não tem fronteira. Mas para eles não tem esse papo de caridade não, é assistência social e acabou, né? E estão querendo me forçar, até o Ministério Público já convocaram lá para que eu seja obrigado, o Avedalma seja obrigado a somente aceitar pessoas do município de Cariacica. Dos 70 idosos, 15 não têm vínculo familiar, ou esses vínculos foram perdidos. O Avedalma possui uma área própria, aí tem até, curiosamente, o formato de coração, que é o nosso símbolo, né? E são 165 mil metros quadrados. Em algum momento isso foi adquirido, quando as coisas eram mais fáceis, né? E esse terreno está lá para que a gente ainda faça melhor uso dele, né? A parte que nós utilizamos de infraestrutura, né, é apenas 1/7 ou 1/8 do terreno, fica lá no cantinho. Essa entrada, vocês já viram, uma alameda principal, os lares, né, que tem nome de virtudes, vocês também viram. O interior dos lares, né, as casas são padrão, varandão, uma sala, uma copa de apoio, 2 banheiros, 4 quartos, né? A gente tem renovado tanto as casas quanto o mobiliário. O ambulatório, né, que é essa enfermaria, tipo um hospital. E aí a gente chega numa parte bastante difícil e sensível, que é o custeio do Avedalma. Há uma constante preocupação e um permanente esforço de angariar recurso. O Avedalma gasta R$130 mil por mês. Metade dessa despesa, apenas metade, tem a sua garantia. Procedem do idoso ou dos seus familiares, cerca de 65 mil por mês. Poder público, no caso aí a gente está contando mais o poder público estadual, nos ajuda com apenas 6% da nossa despesa. E o Avedalma tem todo mês que, além do trabalho que faz, filantrópico, né, tem que ainda levantar 44% dos recursos que são necessários. E ele o faz através da contribuição de um quadro de associados. Esses associados contribuem com a quantia que querem, através de carnê, boleto bancário, ou nós temos um convênio com a EDP, ex-Excelsa, no qual isso é descontado na conta de luz. Doações diversas e as receitas próprias, brechó, bazar, produtos agrícolas, pouca coisa, cozinha artesanal e basicamente 2 festas, a festa junina e a festa de aniversário, em que a gente tem condição de levantar um pouco mais de recurso, e agora nós estamos partindo para jantares. Esse ano já foram feitos 2 jantares em benefício do Avedalma. Aí está o modelo do cadastro que nós fazemos com aqueles que querem nos ajudar.
Eles preenchem esses dados para facilitar a comunicação, as pessoas indicam ali a quantia e como querem colaborar, se mensalmente, trimestralmente, anualmente, se via boleto, se via desconto na conta de luz, e assinam, né, para que a gente tenha isso lá, porque no caso do desconto de luz pela EDP, eles exigem que a gente tenha essa autorização, né, do cliente deles, e dessa maneira podem contribuir com a manutenção do Avedalma. Então a gente sempre pede associados, né, para nos auxiliar lá na nossa difícil tarefa de manutenção. E também que as pessoas sejam voluntárias, né? Porque, assim como eu mencionei que na Casa Espírita tem diversas atividades, lá nós só desenvolvemos uma atividade quando tem gente, pessoas, voluntários, né? Aí está o telefone do Avedalma, prefixo de Cariacica sede 3254, o nosso telefone fácil de guardar 1449. E o nosso e-mail, avedalma1960, porque é a data da fundação, @gmail.com. Temos também uma página no Facebook, as pessoas podem pedir para ser amigos do Avedalma, e diariamente a gente está postando as nossas atividades. Então o trabalho voluntário é a base do Avedalma. Nós temos cerca de 40 voluntários, considerados aqueles que regularmente vão à instituição às terças e quintas ou quintas-feiras. Então aí está o exemplo de alguns voluntários. Contamos também com 41 funcionários, porque funciona lá, né, em regime permanente. Do ponto de vista da assistência social, da visão do governo, o Avedalma é uma instituição de longa permanência, né, de alta complexidade. A importância do voluntário, diretoria voluntária, os voluntários chegam a Avedalma por diversas motivações. Quando chegam pela consciência espírita, o voluntário ou a voluntária permanece, contribui para o clima de união, de carinho, de respeito e de amizade. Alguns voluntários passaram pelo Avedalma e não se adaptaram à disciplina, à organização, à responsabilidade e ao respeito que a tarefa pede. Poucos permanecem fiéis, sustentando o trabalho e viabilizando a sua continuidade, como oportunidade de exercício da caridade e da fraternidade. Temos voluntário de menos de 1 ano e temos voluntário até 44 anos que estão lá. Quanto à religião, trabalho voluntário, apesar do Avedalma ser espírita, né, não há nenhuma restrição, é franqueado a todos, independente do rótulo religioso. Temos voluntários, funcionários e idosos de todas as religiões. O Avedalma possui, então, hoje 40 voluntários, dos quais 70% são espíritas e 30% de outras denominações religiosas. Essa diversidade altamente salutar e apreciada pela direção do Avedalma não cria qualquer desarmonia. Ao contrário, representa um laboratório vivo do exercício da fraternidade. E nesses 57 anos de trabalho voluntário, o que se comprova é um ambiente em que reina a harmonia, o carinho, o respeito e a amizade nas equipes de trabalho. O trabalho que significa oportunidade é abundante e a instituição carece de mais voluntários para que continue crescendo e oferecendo melhores condições materiais e espirituais aos idosos que abriga. O trabalho voluntário é exercido regularmente às terças e quintas-feiras, de 8h30 às 16 horas, havendo transporte próprio de Vitória e Vila Velha para buscar e entregar o voluntário. As pessoas que não podem, né, porque trabalham, mesmo de maneira ocasional ou intermitente, pode ser um voluntário do Avedalma carreando para a instituição quaisquer recursos aproveitáveis. E nós temos nos organizado no Avedalma de maneira bastante acentuada nos últimos anos. Atualmente a gente trabalha com 6 programas, né? O programa de infraestrutura, reintegração do idoso com a família, ressocialização do idoso com a comunidade, programa de bem-estar, de manutenção e de geriatria. Cada um desses programas tem diversos projetos, totalizando 35 projetos no todo, né? Nós vamos apresentar para vocês, para ilustrar, algumas dessas atividades desses projetos. Por exemplo, o programa de ressocialização, um dos projetos é eventos. A participação dos idosos em comemorações e datas festivas do próprio Avedalma. Está aí o aniversário de 52 anos do Avedalma, a festa junina de 2015. Os idosos participam ativamente, né? No caso da festa junina, são os idosos que compõem o casal da
do casamento na roça, né? Os delegados e padrinhos também são os próprios idosos. Às vezes algum teatro que a gente faz, já fizemos um teatro no Natal, eles representando Maria, José e os pastores, né? Projeto eventos ainda, a comemoração do Dia das Mães 2014, o almoço de Natal 2016. Aqui já é outro programa, aliás, o programa de ressocialização ainda, projeto Centro de Convivência. Os voluntários auxiliam os idosos em atividades físicas, educativas, culturais, manuais, temáticas e complementares. Então, comemoração do Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, aula de yoga, oficina de artes, sessão pipoca, a gente passa os filmes antigos para eles, participação na cozinha artesanal, para lembrar, né, dos tempos em que eles faziam isso também, roda de conversa, alguns que se dedicam a trabalhos manuais, e temos um projeto que são as visitas, né? A gente utiliza nossos veículos para levar os idosos a outros ambientes semelhantes ou a lugares interessantes. Atualmente nós temos uma van que adquirimos com recurso da Justiça Federal, aí transporte na van, Praia da Ponta da Fruta, passeio no Convento da Penha, passeio na Praia da Costa em 2016, foram ao teatro em Vila Velha, tomar sorvete no Tudes em Vila Velha, visita um clube da Mata da Praia. Isso aqui foi muito interessante, fizemos uma viagem de trem a Colatina para visitar o lar Vovô Simeão, que é uma instituição espírita também, e a Vale nos proporcionou a passagem gratuita. Muitos desses idosos nunca tinham viajado de trem, eles adoraram. Lá chegando, houve uma confraternização, aqueles que estão à esquerda ali são do Avedalma, nós temos 3 ou 4 idosos lá que gostam de música, aliás, são 3, e compõem o trio Fora de Si. E aqui a integração deles com os idosos lá do lar Vovô Simeão. Visitando as paneleiras de Goiabeira, foram ao Shopping Norte Sul em 2011, assistir o filme Chico Xavier. Teve uma idosa também que nunca tinha ido ao cinema, eles adoraram. Visita ao Palácio Anchieta, Catedral de Vitória, ao Parque Mochuara. Temos um programa lá de reintegração do idoso com a família, fortalecimento de vínculos familiares. Então já fizemos aí uns 16 ou 17 encontros de família, no qual tem uma dinâmica, tem um almoço, para integrar todos, né? E temos lá um projeto chamado Árvore da Vida, em que apenas uma única vez, mas a gente comemora o aniversário do idoso. E aí a gente planta uma árvore nativa da Mata Atlântica, ipê, cedro, etc., e coloca uma plaquinha com o nome da ave e o nome do idoso para perpetuar a passagem dele pela instituição. Infelizmente, começamos a fazer há pouco tempo, só tem 60 árvores. Se tivéssemos feito desde o início, teríamos uma floresta, né, de 818 árvores lá no Avedalma. Temos um projeto aí já para melhorar a nossa infraestrutura. As casas foram construídas em 1984, né? E estavam precisando de reforma, e através dessas instituições Abra e Alucíssime, nós fizemos a reforma das casas, fizemos a reforma da cozinha, construção de um novo refeitório, contando com essa ajuda aí. Fizemos um estacionamento para as pessoas irem na nossa festa. Nosso micro-ônibus foi reformado com parceria do Grupo Águia Branca. Temos um pomar de 10 mil metros quadrados, tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. E agora, o último projeto, nós estamos revitalizando essa área para receber o idoso com lazer, com terapia. E aí, o ano passado, a gente fez uma parceria com a Findes, através de alguns sindicatos, a Celó também nos auxiliou, e a gente já fez um acesso com piso intertravado, corrimão. Construímos um quiosque de apoio lá, porque está um pouco longe das casas, tem que ter banheiro, né, tem que ter água, para que a gente possa fazer atividade com eles ao ar livre. Um programa de bem-estar tem um projeto de evangelização. Como eu disse, o Avedal é uma instituição espírita, e no estatuto está lá, que além de cuidar dos idosos, nós tínhamos o cuidado de divulgar a doutrina espírita. Então, em 2009, nós implantamos
lá na sede do Avedalma, uma reunião doutrinária evangélica, às quintas-feiras, 2 horas da tarde. Convidamos idosos, né? Alguns, cerca de uns 30 participam. E a gente não fala propriamente de espiritismo, fala de evangelho, de carinho, de amor, de paciência, que aliás é muito necessário, porque existem conflitos, né, entre eles. E também nós temos uma casa que nos foi doada, fora da área do Avedalma, né, lá na sede mesmo. E em 2005 nós fundamos uma casa espírita lá como departamento do Avedalma, a Fraternidade Espírita de Cariacica. Tem reunião doutrinária, tem reunião mediúnica, tem evangelização, distribui cesta básica e é dirigido pela Célia Kiel, que também é voluntária lá no Avedalma, né? Atualmente faz parte da diretoria. No programa de bem-estar nós temos um projeto Salão de Beleza. Os idosos são vaidosos, né? Gostam de fazer unha, cabelo. Então os voluntários fazem, principalmente nas datas festivas. Esse é um programa médico, nós temos um médico geriatra que é voluntário, Dr. Renato Morelato, geriatra conceituado aqui na capital, já é voluntário lá há uns 30 anos também. É ele quem conduz essa área médica para nós. E esse projeto preventivo geriátrico são exames que são feitos preventivos para evitar que o idoso, né, tenha doenças agravadas e que complique. Temos o projeto Fluidoterapia, que a gente vai dar passe lá nos idosos do ambulatório, e aqueles que participam da reunião doutrinária também ao final tem passe. O projeto Oração, que a gente vai cantar com eles lá, né, faz prece também no ambulatório. Esse projeto é um projeto médico também, doutor Renato, avaliação continuada, né? Acompanhamento mensal através de taxas, mortalidade, a incidência de doenças, incidência disso, daquilo, tal, vão monitorando. Segundo o próprio doutor Renato, os idosos do Avedalma têm uma condição diferenciada em relação a outros locais. Não dão escárias, recuperam-se mais rápido, e é realmente impressionante. Nós temos, já passou por lá uns 3 ou 4 idosos, e atualmente tem também idosos com câncer, que não fazem tratamento, não sente dor, acaba morrendo, mas alguma ajuda eles recebem lá, porque as coisas funcionam muito bem. Temos alguns parceiros que nos ajudam, né? A Casa do Adubo tem fornecido, além desses insumos agrícolas, alguma ajuda para esse projeto. A Samarco, em alguns anos, nos deu algum dinheirinho lá para renovar nossas plantas, e também para comemorar o Dia do Voluntário, né? Isso aí já é uma outra atividade nossa, rouparia central, né? Onde a gente cuida lá de tudo aquilo que o idoso vai precisar, depois é enviado para as casinhas. Projeto Costura, onde as voluntárias consertam ou confeccionam peças de roupa necessária para eles. E algum tempo atrás, alguém nos deu um toque de que o Avedalma, apesar de 50 anos, era muito pouco conhecido e tal. Então a gente fez alguma coisa nessa área. Nós temos um jornalzinho, temos um folder institucional, foi feito um livro sobre o Avedalma, composto de 3 partes, a gente vende para arrecadar recursos. Uma parte fala sobre o Avedalma, a segunda parte é homenagem à dona Cissa, que foi diretora lá há 40 anos, já faleceu, e a terceira parte, receitas que os próprios voluntários idosos forneceram. Hoje, com esse negócio de receita pela internet, não tem muito interesse, mas de qualquer forma são receitas comprovadas. E fizemos também esse DVD que vocês acabaram de assistir. As nossas festas, como eu disse, né, são muito importantes, têm a participação efetiva do idoso, e hoje elas são fundamentais para a nossa manutenção. E essas festas têm o auxílio do movimento espírita. Então, a festa, estilo festa junina, com as barraquinhas, as casas espíritas, individual ou agrupadas, se responsabilizam por uma barraca dessa. Por exemplo, a barraca do feijão tropeiro. Compra o feijão, prepara o feijão, vendem o feijão, e o Avedalma fica só com lucro. Isso porque a gente estava com muita dificuldade alguns anos atrás, e existia apenas uma festa que nós fazíamos, e que não dava renda quase nenhuma, era R$2.000 para um trabalho enorme. E a partir do momento em que as casas espíritas passaram a nos ajudar, essa renda foi crescendo, e hoje é fundamental, sem ela a gente não consegue, né? Tanto as casas do Sexto CRE, que são as casas de Vila Velha, como as casas do Terceiro CRE, nos auxiliam nessas 2 festas. Projeto Bazar,
para ajudar a manutenção. Peças artesanais confeccionadas ou recebidas em doação são vendidas lá, né, principalmente nas festas, nos ajudam bastante. Brechó são roupas usadas. A gente ganha muita roupa, faz uma triagem, aquilo que não é de uso direto para o idoso vai para a nossa boutique lá, mas é vendida a preços bem módicos mesmo, porque os nossos compradores são as pessoas da vizinhança, os funcionários, né? Então, às vezes, peças muito boas de roupa são vendidas por preços bem irrisórios, mas fundamentais para nos ajudar. Temos essa área agrícola, que algum cultivo é feito lá para aproveitar a área e até para evitar invasões, né? A cozinha artesanal é diferente da cozinha principal, é uma cozinha que nós alimentávamos a esperança de que ela contribuísse efetivamente para a manutenção do Avedalma. Chegamos a fazer alguns contatos com o Sebrae, um empresário da Quebes, e as coisas avançaram, mas depois empacaram, né? Então, hoje, a gente faz atividade com os idosos lá, né? Como vocês veem aí pelas fotos, e às vezes algum bolo, alguma coisa que é feita, vendido ali mesmo, mas com recursos, com poucos, né? Nós temos um projeto lá, os prestadores de serviços, chamados apenados. A Justiça Estadual e Federal determina que esses indivíduos façam algum trabalho no Avedalma. E eles são obrigados a pagar lá uma multa, sei lá, uma quantia, e essa quantia é juntada, né? E ao final do ano eles abrem um edital para as instituições concorrerem, e graças a isso nós conseguimos a van, né, de R$100 mil em 2015, com a Justiça Federal. E eles fazem para nós lá pequenos trabalhos. Projeto Almoxarifado, onde tudo aquilo que é consumido de alimento é controlado para não haver desperdício, por ordem de validade, e para que a gente saiba o que tem e o que falta, né, com bastante tranquilidade. E, finalmente, o projeto voluntariado, né, que é esse movimento do voluntário, esse controle. Isso aí nós fizemos uma confraternização no final do ano passado, né, fizemos um painel aí, agora na terça-feira vamos comemorar também com os voluntários lá. Nós colocamos isso aí, porque isso aconteceu agora há poucos meses. Primeiro o deputado estadual Marcelo Santos propôs e depois foi nos levar lá essa homenagem da Assembleia Legislativa ao Avedalma, né, como uma instituição que faz um bom trabalho em Cariacica, o Marcelo é de lá. E agora, na quarta-feira, nós fomos receber do governador um prêmio estadual, né, o prêmio Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que o governo seleciona pessoas ou instituições que fazem trabalhos sociais relevantes. E o deputado Cláudio Vereza, espontaneamente, propôs o Avedalma, uma comissão aceitou, foram apenas 7 esse ano, tem ano que até menos, e nós fomos lá, então, receber esse prêmio Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que, por curiosidade, é um bispo que atuou 15 anos na Arquidiocese de Vitória, né? Mas foi um bispo ecumênico, profundamente evangélico, simples, que batalhava pelos carentes, né? E eles mesmos realçaram essa condição lá. Esse prêmio não é um prêmio católico, esse é um prêmio para pessoas e instituições que fazem trabalhos sociais. Nós queremos convidar todos vocês para a nossa festa, que já está marcada, a Festa da Primavera, dia 8 de junho, um domingo, a partir das 11h30. Esse é o nosso cartaz de outubro, perdão. 8 de outubro, né? Junho foi a junina. Nós estamos imprimindo esse cartaz, oportunamente a gente vai trazer para colocar aí, mas de antemão a gente já está divulgando pelas redes sociais e trouxemos aqui em primeira mão para mostrar a vocês. Onde nós queremos chegar? Continuar oferecendo aos idosos abrigados muito amor, uma vida tranquila e digna. Oferecer aos familiares a tranquilidade e segurança de cuidados especializados e elevado padrão de qualidade a seu idoso. Mudar o entendimento da sociedade de que abrigo de idosos é local de descarte do idoso, ignorado pela família, visto como um pesado fardo, cidadão de segunda classe, porque não está em atividade. E aí nós queremos agradecer
Na ocasião do prêmio, nós não tivemos oportunidade de falar, apenas um dos premiados falou em nome de todos, mas se tivéssemos que falar alguma coisa, nós queríamos dizer que o Avedalma somos todos nós, efetivamente. Né? São 57 anos, muitos voluntários, os fundadores, aqueles continuadores, nós que estamos lá no momento, mas é uma obra de milhares de mãos, porque todos aqueles que colaboram conosco, todos aqueles que procuram algum recurso encaminhar para nós, são também responsáveis por isso. Então, em nosso coração, ainda há lugar para muitos. Para atender todas as demandas do Avedalma, torna-se necessária a parceria de pessoas, instituições e empresas que patrocinem projetos total ou parcialmente. Graças à generosidade do nosso povo, doações de pessoas físicas, órgãos do governo e empresa, alcançamos 57 anos de existência, buscando propiciar aos idosos uma vida tranquila e digna. Foi a sua doação e o seu trabalho voluntário que nos permitiu chegar até aqui e nós temos que agradecer. E como mensagem final, dentro do nosso tema de voluntariado, né, a base do trabalho da instituição espírita é o voluntário e a doação espontânea de recursos. É oferecida a todos nós a oportunidade de participar do trabalho em favor do próximo, seja como voluntário ou seja como doador. O trabalho em favor do próximo é o melhor lenitivo para as nossas dores e a felicidade que nos traz é incomparável. Lembremos-nos da assertiva de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E lembremos também de Emmanuel, né, como nós já lemos, quando nos dá essa informação. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Muito obrigado pela atenção de vocês.